Gaudiya Vaishnava de Educação. Meu nome é Mahakrishna Nam e nós estamos tentando sempre fazer comparações entre o pensamento ocidental e a sabedoria oriental dos Vedas. Então aqui vocês estiveram acompanhando a nossa introdução, né, com essa belíssima trilha sonora do nosso amigo Alice Cooper, né, da tia Alice. Lógico que essa trilha foi bem pouco pensada, né, foi proposital, como a maioria das nossas trilhas sonoras, né, sempre muito bem planejada, muito bem arranjada, muito bem calculada. É lógico que eu poderia estar usando Another Brick in the Wall do Pink Floyd, mas talvez o copyright pegasse mais pesado. Então a gente colocou essa música School Out da tia Alice, porque o tema da nossa videoaula de hoje vai ser sobre a educação. Essa videoaula, ou melhor, esse PowerPoint pelo qual nós estamos fazendo essa videoaula para vocês, ele vem de um PowerPoint feito originalmente no ano de 2009, período entre 2008 e 2009. E nesse momento a gente estava em Campina Grande, né, morando no seminário de Teologia e Filosofia, hoje Instituto de Aladuta. Então nessa época a gente estava fazendo graduação em Filosofia e o curso é de licenciatura plena em Filosofia. Então quando o curso é de licenciatura, quando você vai ser habilitado para lecionar, para dar aula, para ser um professor, é uma profissão muito honrada aqui nesse país, muito bem reconhecida. Então você tem que fazer esses cursos de pedagogia, que são cursos complementares, né? São cadeiras complementares para profissão dentro da academia. Então, um dos temas discutido nos cursos de pedagogia é sobre essa questão do currículo pedagógico, né? Ou das teorias de educação. Então, na época me surgiu a questão, né? Qual seria, né, o currículo, qual seria a teoria educacional dentro do Gaudiya Vaishnavismo, dentro dos Vedas? Então foi pensando nessa questão que eu vim trazer essa videoaula para vocês. Espero que vocês degustem e aproveitem bem. E vamos lá então. Então, outro título da possível nossa videoaula seria Paideia, a corrente pedagógica ou educacional dentro dos Vedas. Aqui pelo estúpido que vos fala. Então, começando com uma problemática, né, para a gente poder escavar mais a fundo no tema, né? Qual é o método de educação privilegiado nos Vedas? Então a gente não está querendo pensar só na escola, na criança, no aprendizado, né? A gente está querendo ir um pouco mais além. Para além dos portões da escola e transcendendo a relação institucional professor-aluno, quais seriam os princípios do modelo básico professado nas antigas escrituras sagradas da antiga Índia, ou antigas escrituras sagradas hindu, especialmente na linha de Bhagavad Dharma, ou seja, na linha de Bhakti, textos como Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, e apoiados especialmente pelo Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, o grande mentor, o grande líder espiritual do século XVI no mundo. Então essa daqui é uma foto muito rara minha, onde eu estou lecionando para meus queridos alunos. Aproveite que essa é uma única foto que nós temos, aproveite para visualizá-la agora. Eu com meus alunos em sala de aula. Então, como além do curso de licenciatura era o curso de filosofia, um dos autores que refletem essa questão, só que no contexto da Grécia Antiga, clássica, helênica, era o
Werner Jaeger. Então ele tem um livro homônimo, né, chamado Paideia, e com essa expressão aqui a gente quer dizer o quê? Paideia, da palavra grega paidos, criança, carregando a preocupação da criação de meninos. Então essa palavra paideia era utilizada aos escravos, aos servis, né, que levavam os filhos para serem educados, que faziam o transporte, né, as crianças, né, pegavam as crianças pela mão e as conduziam, né. Então, basicamente, essa expressão paideia vai refletir a questão da educação das crianças. Então, Werner Jaeger, em seu trabalho homônimo, dirá que é o processo de educação em sua forma verdadeira, a forma natural e genuinamente humana na Grécia Antiga. Então esse é um dos pontos que a gente está tentando refletir nessa videoaula. Qual é o processo de educação em sua forma verdadeira, sua forma natural e genuinamente humana? Qual é o conteúdo essencial para se educar o ser humano? Como é que se deve ser educado o ser humano? Será que existe uma única teoria capaz de cobrir todas as situações vividas? Uma crítica comum a um sistema educacional, até pouco tempo usado, é o de que nossa própria formação contemporânea foi realizada de forma fragmentada, a partir de disciplinas com enfoques estanques isolados, como a psicologia, sociologia, filosofia, matemática, química, física, cada qual fazendo um determinado recorte para estudar como os seres humanos pensam, sentem e constroem significados. Será que existe um eixo central, um norte para onde rumar? Ou seja, essa idealização da disciplina transversal, né? Onde várias disciplinas vão se complementar, vão se dialogar, vão se pluralizar com um eixo central, que possa congregar os diferentes saberes e as distintas nuances da complexidade humana. Será que existiria uma disciplina base? Será que existiria uma disciplina essencial, principal, para a formação do humano, para a educação do ser humano? Há algum caminho específico que se deve seguir para se educar? Então aqui eu estou tirando muito de um... Eu já tinha preparado esse PowerPoint, mas para renová-lo agora, para entregá-lo a vocês, como ele está aqui, eu segui uma autora, né, uma expoente, e ela está com os PowerPoint dela todo na internet, e depois eu vou disponibilizar o link para vocês abaixo da descrição do vídeo. Vocês podem, se quiserem se aprofundar, conferir. Bom, então ela coloca, né? Quando Alice pergunta ao gato de Cheshire, ou seja, a questão do Alice no País das Maravilhas, quando Alice pergunta ao gato que caminho deveria seguir, recebe como resposta uma outra pergunta. O gato lhe diz que o caminho a ser seguido dependerá do lugar para onde ela quer ir. Em educação, todo facilitador precisa ter clareza sobre o lugar para onde querem ir. Isto significa que é preciso que cada educador se indague sobre o tipo de homem que pretende ajudar a constituir e para o tipo de sociedade que se deseja construir. Então, baseado nessas premissas, a questão que nós podemos colocar é a seguinte: para onde a nossa sociedade atual, contemporânea, está querendo ir? Qual é o norte que ela está querendo rumar? Basicamente é o sucesso material,
basicamente é a felicidade aqui e agora, empírica nesse lugar. Felicidade por meio das conquistas, do consumismo, do sucesso nesse mundo aqui e agora. Fala-se até em outro mundo, os mais piedosos, mas basicamente a educação é voltada totalmente para o sucesso do aqui e agora. Então isso é um ponto importante para a gente ficar atento. Para onde é que essa sociedade está arrumando e basicamente para satisfazer esse local de destino, esse local último, essa meta última, como é que a educação satisfaz esse objetivo último, essa meta última? Como é que ela dá suporte, assessoria essa meta última que é o sucesso material, né? O sucesso do indivíduo no mundo empírico? Então aqui eu trouxe algumas correntes pedagógicas, isso faz parte de toda aula de teoria pedagógica que a gente assiste, que a gente enfrenta na graduação de uma formação, de uma graduação com licenciatura. Então, geralmente, os professores e as professoras ficam girando em torno desses tópicos, que são as correntes pedagógicas ou os métodos ou maneiras que foram experimentados para tentar se educar as crianças nas escolas, né? Então, uma teoria que foi introduzida no Brasil novamente pelos jesuítas é a escola tradicional. Ela teve grande influência até a década de 50, privilegia o conteúdo e tem o foco na figura central do professor. A metodologia tradicional tem como princípio a transmissão dos conhecimentos através da aula do professor, geralmente expositiva e sequencialmente predeterminada e fixa, conferindo ênfase à repetição dos exercícios com exigências de memorização dos conteúdos, usando sistemas de provas como avaliação do conteúdo. Então, esse modelo foi o primeiro modelo utilizado no Brasil, é um modelo clássico, mas hoje em dia ele geralmente vai servir para os teóricos, para os professores, estudantes de pedagogia. Muitos deles vão utilizar esse modelo como um modelo antagônico, como um modelo ultrapassado. Ou seja, eles vão fazer uma crítica desse modelo para poderem construir um outro modelo. Basicamente, todos os outros modelos que a gente vai ver, eles vão fazer uma crítica a esse modelo tradicional, que era o modelo em que o professor, né, imperava de maneira absoluta dentro da sala de aula, né, com a régua, com a palmatória, com todo o poder, com todo o controle, onde a criança tinha medo e usava essas técnicas, né, memorização, repetição e especialmente a famosa prova. Então, pelo menos nas experiências que eu tive com aula de pedagogia no curso de licenciatura, eles tinham essa característica, né? Eles tinham esse approach, né? De demonizar a corrente tradicional de ensino. Mais para frente vocês vão ver que a corrente tradicional de ensino é muito parecida, tem alguns pontos parecidos com a corrente de educação, de ensinar no método védico. Depois eu vou fazer as comparações para você. Vamos ver então agora primeiro as outras correntes pedagógicas. Eu não vou colocar todas e nem vou exprimir todo o conteúdo delas, né? Pelo contrário, eu só estou dando uma pincelada, né? Eu estou dando uma mera introdução para a gente entender mais ou menos como funcionam essas correntes pedagógicas, para a gente ver se existe, se é possível falar de uma corrente pedagógica, uma corrente de ensino dentro dos Vedas. Então, outra
corrente seria a comportamental. Não sei se exatamente a behaviorista, né? Porque behavior em inglês significa comportamento, né? Quem souber, quem for professor de carteirinha da guerreirice, né? Guerreiro, coloca embaixo nos comentários. Então, a corrente comportamental predomina o método científico visando a experimentação científica. O homem é o produto do meio ambiente e deve ser orientado no sentido de exercer o sentido pleno sobre a natureza. A educação e o ensino devem enfatizar o conhecimento do mundo exterior, de serem orientados dentro de um processo de transmissão de cultura de geração em geração, visando adequar o indivíduo para o convívio coletivo, ou seja, a vida em sociedade, né? Em sociedade civilizada. Essa situação do aluno é menos passiva em relação à aquisição do conhecimento, ou seja, está fazendo um apontamento ao ensino tradicional e, de certa forma, passa a ser corresponsável. Veja que ele chama a responsabilidade para si mesmo, não é só do professor, ou apenas recai sobre o professor toda, pelo controle do processo de aprendizagem. Então aqui nós temos a montessoriana. A pioneira e fundadora desta corrente é Maria Montessori, fisioterapeuta e educadora. Opa, vai entrar um esporte aí. Tendo desenvolvido na Itália, em 1907, um sistema educacional com materiais didáticos que objetivam despertar interesse espontâneo na criança, obtendo uma concentração natural nas tarefas. Ou seja, eles estão querendo trocar o papel, o lápis, o caderno, a pencil, né, como Alice Cooper criticou na introdução, de maneira bufônica, por objetos, por coisas mais experimentais e mais interativas, né? Eles sempre estão querendo exorcizar essa questão da escola tradicional, que objetivam despertar interesse espontâneo na criança, obtendo uma concentração natural nas tarefas para não cansá-las ou desinteressá-las. Diverge fundamentalmente da escola tradicional, como eu já disse para vocês. Até os dias de hoje, o método é considerado original no sentido de conferir total liberdade às crianças que, por sua vez, permanecem livres para se movimentarem pela sala de aula e suas próprias atividades, utilizando materiais apropriados, tentando sempre gerar o ambiente propício à autoeducação. Ou seja, eles não estão querendo despejar um conteúdo na criança, eles estão querendo tirar a capacidade de aprender, educar da criança, né? extrair isso delas. A grande questão é que nível, que formação humana ou que humano vamos formar com essas técnicas tão experimentais. Aqui nós temos o behaviorismo, tem como principal representante o psicólogo Skinner, que trabalha com o conceito de condicionamento operante quando um comportamento é seguido da apresentação de um reforço positivo, recompensa, ou negativo, sucessão de algo desagradável. A frequência desse comportamento aumenta. Tá? Então lembre que esse behaviorismo ele foi bastante popular na década de 60, né? E a gente vê técnicas behavioristas em obras como Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, ou então naquele filme Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick. Então ali eles estão usando técnicas behavioristas. Basicamente o behaviorismo é como as técnicas utilizadas para, eu não sei se eu poderia dizer adestrar ou educar, adestrar um animal, né, uma fera, um leão, um tigre ou mesmo um cachorro, né? Você sempre está dando recompensas para ele, né, quando ele faz algo positivo, e assim ele fica totalmente condicionado a receber um prêmio quando ele faz algo positivo. E ele é punido quando ele faz algo negativo com uma sensação desagradável.
Será que com essa técnica a gente vai estar educando o humano, ensinando o que é realmente necessário para ele, ou a gente apenas vai estar adestrando sua psique a buscar o prazer e esquivar da dor? Então, outro processo é o sócio-histórico. O psicólogo bielorrusso Vygotsky formulou a teoria de que o aprendizado não começa na escola, vem desde o nascimento. Quem é que fala isso? Que o aprender ele já está inato, já está no ser humano desde o nascimento. A partir daí, aprendizado e desenvolvimento encontram-se interligados. O processo sócio-histórico, enfatizando o papel da linguagem e da aprendizagem, sua questão central é a aquisição de conhecimentos pela interação sujeito-meio. Então, vão ter dois filósofos centrais nessa discussão. Um é o Platão, que vai dizer que nós já temos conhecimentos inatos, já de vidas passadas, que nós nos lembramos deles, né? Que conhecer significa reminiscência. Isso vai ser dito pelo Platão, porém o Aristóteles vai dizer que não. A teoria da tábula rasa, né? Que o ser humano nasce em branco, nem sem nenhum conhecimento inato. Então aqui parece que o Vygotsky vai pela linha platônica, né, de aprendizagem. Humanista, o indivíduo é peça-chave e principal colaborador da construção dos saberes humanos, de modo que toda a ênfase é referida à vida emocional e psicológica do aluno, bem como em suas relações interpessoais. Vejam como extrapola a sala de aula também, né, tanto esses dois métodos pedagógicos, tanto sócio-histórico quanto humanista. O professor é um facilitador, um orientador para elevar o conhecimento ao aluno, cultivando as experimentações práticas junto com os próprios alunos. Nessa escola, não se aceita a existência de modelos prontos e regras pré-definidas. O professor é um parceiro, não um condutor, né? Não um mestre, não um imperador absoluto. Pois o homem é um ser em permanente evolução, e a sua vida é um processo contínuo de exercício de utilização da sua capacidade para superar-se. Dessa forma, o homem e o conhecimento estão em permanente e inacabado processo dialético, que exige esforço contínuo de atualização. A característica fundamental desta abordagem é que o indivíduo já nasce com o potencial de vir a ser. Lembra um pouquinho algumas questões sócio-históricas, né, e dessa questão da educação platônica, né? Como é que o homem adquire conhecimento da episteme platônica. Então eu mostrei para vocês várias teorias, são várias correntes, Piaget, Vygotsky e tantos outros, Blavatsky, entre outros. E a grande questão é como é que é a situação da educação hoje, especialmente no Brasil, no nosso país Brasil especificamente. Então, qual seria a problemática atual da educação em nosso país verde e amarelo? Então, nós podemos ter uma teoria pedagógica da tapeação implementada em nosso país, onde o professor finge que ensina, o aluno finge que aprende e o Estado finge que remunera o professor. Então, aqui, eu não sou partidário do Lula, nem de esquerda nem de direita. Pelo contrário, eu acho uma tolice essa questão da política, mas na época, quando eu fiz esse PowerPoint em 2009, o Lula era o presidente do Brasil, por isso que ele está aí. Na verdade, eu só estou fazendo uma homenagem a um trabalho muito antigo, trazendo ele à tona. Não quer dizer nada para a situação atual do país. Então vamos tentar refletir um pouquinho sobre a situação contemporânea da educação
especialmente partindo do nosso contexto Terra Brasilis. Em uma sociedade onde a busca pelo prazer imediato, mas isso daqui já é uma análise universal. Em uma sociedade onde a busca pelo prazer imediato e as ofertas midiáticas e meio informacionais, aqui eu estou falando das mídias sociais, internet, que é tão acessível ao aluno hoje em dia, né, o celular, etc., são instantaneamente acessíveis, acaba proporcionando descredibilidade às tradicionais formas e centros de ensino. O aluno fica desmotivado. O professor também está desmotivado. Por quê? Porque o salário é pífio, né? É ridículo. Aí sim, aqui no nosso contexto Brasil, nos países escandinavos, nórdicos, na Suíça, acredito que é a realidade do salário do professor. O interesse do professor não é o de ensinar, de transmitir o conhecimento, a experiência, a sabedoria ao aluno. Não, ele geralmente é uma peça de reposição do mercado de trabalho, onde existe o emprego de professor. Não é que ele está ali por vocação, por natureza. Não, ele é uma pessoa que fez alguns cursos e então conseguiu esse emprego de professor. Então, ele está interessado, ele está motivado aqui por um salário para pagar suas contas, para manter a sua vidinha. Então, muito da desmotivação vem nessa esteira. Mas existe um motivo maior, mais enraizado. Isso eu vou trabalhar mais à frente. Então, especialmente em uma civilização onde a meta e o sucesso estão baseados unicamente na noção corpórea de sujeito, ou seja, o sucesso hoje é o sucesso material, o sucesso de ter um carro bonito, uma casa bonita, uma família bonita, ou seja, um bem-estar nesse mundo material, nesse mundo fenomênico, nesse mundo empírico, coisas materiais. E, consequentemente, em objetos fenomênicos, em total detrimento, ou seja, eles não estão nem aí, tanto o aluno quanto o professor, porque é o molde da nossa sociedade, da nossa civilização, eles não estão nem aí para uma busca espiritual e do verdadeiro eu. O colapso do sistema e dos métodos educativos não se resolve simplesmente com reformas pedagógicas. Na verdade, isso não passam de ferramentas e instrumentos. A coisa é bem mais profunda, que tem se limitado na priorização da teoria ou da prática, ou até mesmo na harmonização dessas instâncias contraditórias, não passando apenas de limitados experimentos e alternância de diversas ferramentas, sendo que o principal erro está em uma base bem mais profunda, a questão de quem sou eu. O esforço pedagógico no sentido de veicular um conhecimento pré-estabelecido de forma também pré-estabelecida, conforme o nível sociocognitivo dos alunos, está mais a serviço da amputação do pensamento, da liberdade do indivíduo, do crescimento do indivíduo, do que de seu desenvolvimento. Enquanto o desenvolvimento e a aprendizagem não estiverem voltados para a raiz, para o conhecimento de quem eu realmente sou, todo o processo será como de limpar uma gaiola, se esquecendo de alimentar o pássaro que está dentro desta. Sistema de educação védico ou Vaishnava. Então, agora, para contrapor o caos instaurado na realidade educativa no mundo e especialmente no Brasil, lógico que conta com o auxílio, né, do karma, do bom karma que o país Brasil tem, mas para fazer esse contraponto vamos tentar ver uma alternativa, porque isso é totalmente escasso, né? Isso é um grande deserto hoje em dia. Alternativas é muito fácil criticar, todo mundo vê as falhas, mas vamos tentar encontrar algumas alternativas que possam sanar a situação e tentar adequar essas alternativas sem causar nenhum anacronismo, né? Então aqui a gente vê o sistema védico, basicamente essa é a relação entre guru e discípulo. Aqui então a gente vê Krishna no Gurukula,
que era o sistema de educação, né? Os filhos das classes mais elevadas, reis, kshatriyas, brahmanas, sacerdotes, eram enviados para o Gurukula. Então ali eles iam aprender com um professor muito qualificado. A base da formação, a base do processo educacional estava no professor. Mas será que esse professor era o mesmo que o de hoje em dia? Será que a motivação, a natureza, as virtudes e qualidades do professor hoje em dia, que muitas vezes na nossa realidade é um empregado, é um serviçal querendo um emprego, querendo um salário para se manter? Será que essa idiosincrasia, esses fatores são o mesmo de um professor védico, que na verdade ele é um brahmana, ele é um grande sacerdote, filósofo extremamente qualificado, extremamente virtuoso? Ou seja, a chave do processo educacional não está nem somente ou de maneira mais enfática dentro do aluno ou do meio ambiente, ele está na pessoa, o professor, o mestre. Esse é um dos principais pontos a serem levados em consideração na estrutura de Gurukula, né? A casa do Guru, a casa do mestre. Lembrando que quando a gente vê isso, né, a casa do mestre, Gurukula, isso a gente vê que já existem elementos na estruturação tradicional. Na verdade, o ensino tradicional vai ser questionado e modificado só agora, a partir do século XX, né, devido à influência da era atual, né, a atual era de Kali. Vamos então desenvolver essa questão, o guru, né, o professor, o acharya como chave do processo educacional. O sistema de educação védico ou Vaishnava, né, daqueles que seguem Vishnu, né, os teístas. Problemática. Pedagogos e psicólogos estão debruçados em responder à questão de como se dá a relação de aprendizagem entre o sujeito e o objeto. Porém, antes de sabermos como ensinar, não seria interessante também, né, ou melhor, saber o que ensinar? Os Vedas em nenhum momento depreciam o desenvolvimento e o conhecimento da matéria. O mundo fenomênico, o mundo palpável nesse momento. Mas, se este conhecimento empírico e científico é todo o prato principal, portanto sendo incompleto e limitado, porque a natureza do ser, do eu, é muito mais abrangente, está muito mais além da matéria, que é a quem, como o verdadeiro eu, como que o sujeito, como a pessoa pode se satisfazer? Sim? Se a nossa natureza é muito mais abrangente, muito mais profunda, como que uma leitura parcial, incompleta da realidade das coisas vai poder satisfazer a todos nós? Então, eu trouxe um verso da Bhagavad Gita aqui para exemplificar essa questão do que deve ser ensinado, que é o verso 16 do capítulo 2. Nasato vidyate bhavo, na bhavo vidyate sattva. Ubayorapi drishtantas, tu anayos tatuadarshibhi. Tatuadarshibhi, aqueles que são videntes da verdade, aqueles que estão vendo a realidade, tanto espiritual quanto material. Os videntes da verdade concluíram que para o não existente, o corpo, não há permanência. E para o eterno, a alma espiritual, o verdadeiro eu, não existe mudança. Ele é permanente, ele é imóvel, ele sempre continua. Já o corpo não, ele é temporário, tem um ápice e depois cai em esquecimento, morre. Eles concluíram isso com o estudo da natureza de ambos. Se a alma espiritual é superior e mais importante que a matéria, se ela sempre continua, é sempre existente, primordial, eterna,
ao passo que o corpo e as coisas relacionadas ao corpo, material, não existem permanência, por que nós vamos apenas ensinar e aprender coisas da matéria como física, química, sociologia, antropologia, matemática, uma língua local? Será que isso vai causar verdadeiro interesse e verdadeira aprendizagem, verdadeira sabedoria ao eu? Ao passo que o eu, a alma espiritual, é primordial, é o eu, e dela, da alma espiritual, nada se fala tanto nas escolas quanto nas universidades? A consequência é que esse sistema educacional baseado em um conhecimento incompleto, em um conhecimento parcial, ele está fadado ao fracasso, a não estimular, a não engrandecer, a não cultivar verdadeiro conhecimento, a não transformar, a não crescer os seus alunos, fazer com que eles se tornem grandes personalidades. Por quê? Porque o conhecimento é limitado. É como se nós tivéssemos um pássaro na gaiola, o pássaro é o eu, a alma espiritual, e a gaiola é o corpo. E a gente só se ocupasse em limpar, em cuidar dessa gaiola. É mais ou menos esse o conhecimento, a educação material disponibilizada nas universidades e nas escolas hoje em dia. Só se ocupa do meio fenomênico. Isso também, lógico, está atrelado ao fracasso, né, da ciência como produtora, né, como a grande vertente do conhecimento. A ciência se tornou empírica, se tornou materialista e por isso abandonou a pesquisa, a busca do eu, da alma espiritual e de Deus. Sendo assim, o conhecimento contemporâneo e o seu sistema educacional é totalmente limitado e fadado ao fracasso. Então, como deveria ou como deve ser o sistema de ensino? Então, Krishna vai explicar na Bhagavad Gita, né? Evam parampara praptam imam rajarsha viduhu. Esta ciência imperecível foi recebida através da sucessão discipular. E os reis santos compreenderam desta maneira. Então, essa ciência, esse conhecimento primordial que deve ser a base de toda a educação escolar, que é o conhecimento do eu, o conhecimento da alma espiritual, Atma Tattva, ele descende, ele é recebido como revelação de grandes autoridades e ele é passado nessa sucessão discipular de mestres para discípulos. E assim ela não se dilui, ela não se perde, ela não se contraria, ela não se corrompe devido a uma sucessão de mestres e discípulos de caráter 100% honesto e autorrealizados, né, que estão desinteressados em coisas materiais temporárias e o interesse deles é apenas no eu, nessa alma espiritual. Então, como é que deve ser a relação entre o professor e o aluno? Isso também é explicado na Bhagavad Gita, né? Tad vidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te gyanam gyaninas tattva darshinaha. Tente aprender a verdade aproximando-se de um mestre espiritual autêntico, fidedigno, não de um farsante. De um autêntico professor vai surgir autêntico conhecimento, autêntico saber. Faça-lhe perguntas com submissão e lhe preste algum serviço. As almas autorrealizadas podem lhe transmitir conhecimento, educação, sabedoria, porque elas são videntes, porque elas estão vendo a verdade face a face, elas estão experimentando a verdade. Não é algo teórico, não é algo imposto. Eles estão fazendo a experiência, do mesmo modo que o Kant quer, que a ciência quer. Mas existe um método correto para se adquirir esse conhecimento. Então, a necessidade de a gente se aproximar, a necessidade do aluno se aproximar daquele professor que realmente tenha esse conhecimento, e não do empregado interessado em um salário. Aqui, então, essa ilustração clássica, né, mostra essa questão de como se adquirir conhecimento, como se educar. Então, a pessoa se aproxima
do mestre espiritual. Assim como a palavra Upadeshamrita, Upadesha significa se aproximar do mestre espiritual para ser instruído. Então a figura do mestre espiritual, ela é nuclear, ela é basilar, é cervical no processo de adquirir conhecimento. E não um professor desqualificado, totalmente mal orientado, confuso. Dessa forma, com um professor ruim, a nossa sociedade se caracteriza por um cego conduzindo outro cego. Ambos os cegos irão cair no buraco. Então, a necessidade de ter os olhos abertos para o conhecimento, para poder repassar esse conhecimento, para poder educar. Então, qual seria o ponto cervical do sistema educacional? Então, o conceito de acharya, ou aquele que ensina pelo próprio exemplo prático, pelo próprio comportamento, aí está o pináculo, o centro, a base, o denominador comum de toda a educação ou processo educacional. O acharya, aquele que ensina pelo próprio exemplo. Então, existe um significado de Srila Prabhupada na Bhagavad Gita, no capítulo 3, verso 21, que explica: as pessoas, em geral, sempre precisam de um líder que possa ensinar ao público através do exemplo de comportamento prático. Um líder não pode ensinar o público a parar de fumar se ele mesmo fuma. O Sr. Chaitanya disse que um mestre deve comportar-se convenientemente antes de começar a ensinar. Quem ensina desta maneira chama-se Acharya, ou mestre ideal. O Sr. Chaitanya disse que um mestre deve comportar-se convenientemente antes de começar a ensinar. Portanto, o mestre deve seguir os princípios dos Shastras, das escrituras reveladas, para ensinar o homem comum. O rei ou o chefe executivo de um estado, o pai e o professor são todos considerados líderes naturais do povo inocente. Todos esses líderes naturais têm uma grande responsabilidade para com seus dependentes. Por isso, eles devem ser versados nos livros básicos dos códigos morais e espirituais. Então, outra questão muito vigente na vida acadêmica, na vida escolar, é que o professor ele tem uma vida íntima. Ninguém deve se meter com a sua vida íntima. Da minha vida íntima, cuido eu e faço o que eu quero. Então, esse individualismo exacerbado a partir da modernidade, principalmente agora na pós-modernidade, ele deixa o professor à mercê da degradação. A vida moral não diz nada. Ela é responsabilidade única, ela é privada. Porém, de acordo com os Vedas, a vida moral íntima do professor, ela também tem que ser impecável, porque dessa base impecável, pura, é que vai surgir o conhecimento puro. Uma pessoa degradada, como ela vai poder ensinar conhecimento puro? Um fumante que está destruindo a sua vida, está se auto-suicidando, né? Está se suicidando, desculpem. Como ele vai ensinar bons hábitos, higiene e pureza para outras pessoas? Ele está se auto-sabotando. Então, a vida íntima, a vida moral e especialmente a vida espiritual, ela tem que estar ativa, ela tem que estar sendo praticada. Como é que alguém que não pratica nada pode ensinar alguma coisa? Senão o professor pode falar: eu sou um piloto de Fórmula 1, mas não pratico. Como é que alguém pode ser um piloto de Fórmula 1 se ele não pratica? Como é que alguém pode ser um professor, um mestre, um educador, se ele tem uma vida totalmente duvidosa e deturpada? Só vai lá para ganhar um salário. Então esse é um dos grandes problemas do sistema educacional hoje em dia. A figura do professor, assim como a figura do homem social hoje em dia, é totalmente degradada. Como vai surgir conhecimento, sabedoria, educação da degradação
do caos, da escuridão. Então, quando perguntarem qual seria o currículo pedagógico, qual seria o método de ensino, o método educacional dentro do Gaudiya Vaishnavismo, ou dentro do Vaishnavismo, ou dentro do movimento Hare Krishna, então o método de ensino, o método educacional dentro do movimento Hare Krishna é o modelo de Acharya. Se ensina pelo comportamento correto. Através do comportamento correto, as pessoas vão se inspirar. Não há necessidade de blá blá blá, não há necessidade de forçar a barra. Simplesmente com o seu comportamento, todos irão se inspirar e vão querer seguir os seus passos. Então esse é o sistema de Acharya, aquele que ensina pelo comportamento exemplar. Então esse é o método educacional dentro do Vaishnavismo, dentro da consciência de Krishna. Então aqui nós vemos uma ilustração também, né? Sri Chaitanya Mahaprabhu e Gadadhar Pandita no Gurukula, na escola de Gangadas Pandita. Ou seja, até a própria divindade suprema, até a própria suprema personalidade de Deus, quando ele vem a esse planeta em suas incursões, ele ensina através do seu exemplo, ou seja, que ele também se torna um discípulo, ele se torna um aluno e aceita um guru, uma pessoa qualificada para receber educação. Mesmo ele sendo a fonte de todo o conhecimento, sendo a fonte original de toda a educação, mesmo ele se submete por esse processo simplesmente para dar o exemplo para a maioria, para todas as pessoas, para o mundo, né, para as pessoas do mundo. Então aqui também, esse verso de Rupa Goswami, ele vem trazer as diretrizes, as qualidades do grande professor, do grande mestre. Vacho vegam manasakroda vegam jiva vegam udarapasta vegam etam vegam vibhahitadira sarvam apimam pradivimsa shishat. Uma pessoa sóbria, que seja capaz de tolerar o desejo de falar, as exigências da mente, as ações da ira e os impulsos da língua, do estômago, dos órgãos genitais, luxúria, cobiça, ira, é qualificada para fazer discípulos, é qualificada para ser um professor em todo o mundo. Então alguém poderia contestar: tudo bem, esses princípios são bastante elevados, são bastante inspiradores e reconhece um grau muito elevado de um processo de educação, de formação do indivíduo, de formação do humano. Mas quem é que poderia, hoje em dia, seguir as diretrizes que estão contidas nesse verso? Aqui vai entrar uma outra discussão teológica, soteriológica, que eu não quero entrar agora, que não cabe no contexto dessa videoaula, do propósito, do objetivo dela. Mas é um fato que realmente uma grande minoria conseguiria seguir essas diretrizes. Mas a grande questão, tentando trazer para a nossa realidade contemporânea, é que as pessoas não falam sobre espiritualidade, não falam sobre conhecimento espiritual, não falam de maneira científica, não abordam de maneira direta, científica, a alma espiritual. Ah, mas ninguém fala sobre a alma espiritual. Você vai querer ficar com a maioria? Se a maioria está arrumando ao buraco, a destruição, você vai querer continuar com eles? Mas aonde é que fala de maneira científica, de maneira direta, prática e objetiva, sistemática, lógica sobre a alma espiritual? Aí então eu faço um convite a você, meu amigo, a vir conhecer textos como Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, as Upanishads, que particularmente a minha experiência foi a de que eu nunca vi em nenhum outro lugar uma descrição tão elaborada, tão lúcida, tão sóbria sobre quem sou eu. Então, existe cartilha, existe um currículo, existe a matéria-prima para ser trabalhada nas escolas, mas simplesmente as escolas e as universidades ignoram esse tema alma espiritual, Adhivatma, que é muito bem elaborado em textos como o Srimad Bhagavatam, a Bhagavad Gita e as Upanishads. Então, talvez a gente esteja precisando de uma reformulação, de uma revisitação, de novas estratégias. É isso que a gente está tentando sugerir com essa videoaula.
Então eu vou terminar com considerações finais dessa videoaula. No mundo material existem muitos níveis de educação. Aqui é uma passagem, né, falada por Srila Prabhupada, o fundador do movimento Hare Krishna em todo o mundo, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, e esse trecho é tirado de um livro chamado Raja Vidya, o rei do conhecimento. Raja quer dizer rei, Vidya quer dizer conhecimento em sânscrito, então é traduzido literalmente. Então olha só que interessante essa passagem de Prabhupada. No mundo material existem muitos níveis de educação. Alguns não terminam o ensino básico ou o ensino médio, enquanto outros continuam seus estudos e recebem uma formação universitária, tornando-se graduados ou doutores. Mas o que seria esse Raja Vidya, o rei da educação, o mais elevado em conhecimento? Esse é o estado de consciência de Krishna, consciência de Deus, consciência plena, consciência pura. O verdadeiro conhecimento consiste em entender quem eu sou. A menos que cheguemos a entender o que somos, não podemos alcançar o verdadeiro conhecimento. Quando Sanatana Goswami, que foi um grande apóstolo, né, do Sri Chaitanya Mahaprabhu, deixou seu posto elevado no governo muçulmano na Índia, no século XVI, e foi ver pela primeira vez Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele perguntou ao Senhor: o que é educação? Ainda que Sanatana Goswami falasse vários idiomas, que incluíam o sânscrito, perguntava sobre a verdadeira educação. Então, abre aspas, né, citação do Sanatana Goswami, fala dele. As pessoas em geral dizem que tenho uma educação muito elevada, disse Sanatana Goswami ao Senhor. Eu sou tão tolo que na realidade acredito neles. Aqui é um trecho extraído de uma aula do Srimad Bhagavatam, do canto 7, capítulo 9, verso 5, no dia 12 de fevereiro de 1976, em Mayapur, aula ministrada por Srila Prabhupada. Não fique perturbado porque meu filho não está sendo educado. O que é essa educação? Essa educação, esse conceito corpóreo de vida, não é educação. Que eu sou esse corpo, que eu sou indiano, que eu sou americano, eu sou brahmana, eu sou kshatriya, eu sou branco, eu sou negro. Essa educação no mundo inteiro está acontecendo, essa educação. Nacionalismo. Em nome do nacionalismo, comunismo, socialismo, esses são todos conceitos corpóreos de vida. Isso não é educação. Essa educação é inútil, porque esse tipo de educação não interromperá o processo de nascimento, morte, velhice e doença, que na verdade esses são os grandes problemas do ser, do indivíduo, né? Como destruir, como acabar com essas misérias. Então a maneira de solucionar os nossos problemas, acabar com as misérias, com as nossas dificuldades, é com conhecimento. Agora, se o conhecimento não sana os problemas, como pode ser conhecimento? Como pode ser educação? Pode ser educação técnica, temporária, algum conforto corporal, algum melhoramento do conforto, né? Mas isso é tomado como educação. A verdadeira educação é Brahma Jigyasa, Atato Brahma Jigyasa. Isso é educação real. Atato Brahma Jigyasa significa agora é o momento de indagar sobre o Brahman, sobre o espírito, sobre a alma, sobre a verdade absoluta. O que eu sou, isso é Brahma Jigyasa, Aham Brahmasmi, eu sou o Brahman, eu sou o espírito. Quando ele chega à conclusão de que ele não é esse corpo, ele é a alma espiritual, isso é educação real. Então, vou trazer um modelo de grade curricular védica para vocês. Só que ele é muito grande. Ele é encontrado no Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 45, versos 33 a 36. Ele ficou gigante para colocar aqui. E além da questão da transliteração do sânscrito, né, dos caracteres, da fonte sânscrito, deu algum problema. Mas eu vou ler algumas partes para vocês lá do Srimad Bhagavatam diretamente. Né? Deixa eu ver aqui, tá?
Então aqui o verso 33 do capítulo canto 10, verso 45. Tayor Dvija Varastushta Shuddha Bhavanu Vrtibhi Provacha Vedam Akilan Sangopanishado Guruhu. Por estar satisfeito com o comportamento submisso deles, aqui no caso ele que está satisfeito é Sandipani Muni e eles são Krishna e Balarama, aquele melhor dos Brahmanas, o mestre espiritual Sandipani, ensinou-lhes os Vedas inteiros, junto com seus 6 colorários e os Upanishads. Ele também lhes ensinou o Dhanurveda, com seus segredos mais confidenciais, os livros normativos de lei, os métodos de raciocínio lógico e debate filosófico, e a ciência política, que é dividida em 6 partes. O rei, ó rei, aquelas excelentíssimas pessoas, Krishna e Balarama, sendo eles mesmos os promulgadores originais de todas as variedades de conhecimento, puderam assimilar de imediato, essa é a característica de eras passadas, toda e qualquer matéria, depois de ouvi-la ser explicada apenas uma vez. Assim, com concentração, eles aprenderam as 64 artes e ofícios em outros tantos dias e noites. Depois, ó rei, eles satisfizeram seu mestre espiritual, oferecendo-lhe Guru Dakshina, ou seja, o mestre, o Brahmana, o professor, ele recebe um prêmio depois de ensinar. Isso também é da cultura védica. Os senhores aprenderam a Gitan, cantar, Vadyan, tocar instrumentos musicais, Nrityan, dançar, Natyam, encenar dramas, Alekhyan, pintar, Vishashaka Chedyan, pintar o rosto e o corpo com ungüentos e cosméticos coloridos, Tandula Kusuma Bali Vikaraha, preparar desenhos auspiciosos no chão com arroz e flores, Pushpa Astaranam, fazer um leito de flores, Darshana Vasanangaragaha, colorir roupas, dentes e membros do corpo, Mani Bhumika Karma, incrustar joias no assoalho, Shaya Rachanam, arrumar a cama, isso é um conhecimento importante para as crianças. Udaka Vadyan, reproduzir sons em cântaros com água. Veja como a coisa é muito mais objetiva, muito mais dinâmica no Gurukula, né? Isso é um modelo interessante. Udaka, Gataha, borrifar com água. Titra Yogaha, misturar cores. Malya, Gratana Vikalpaha, preparar guirlandas. Sheka Rapira Yojanam, colocar um elmo na cabeça. Nepatya Yogaha, vestir trajes num camarim. Karna Patra Bangaha, enfeitar o lóbulo da orelha, ou seja, brincos. Sugandha Yuktihi, aplicar perfumes. Bhushana Yojanam, decorar com joias. Aindra Jalan, fazer malabarismos. 22. Kauchumara Yogaha, praticar a arte do disfarce. Hasta Lagavan, fazer prestidigitações. Titra Shakapupa Bhaksha Vikara Kriyaha, preparar variedades de salada, pão, bolo e outras comidas deliciosas, arte da culinária. Panakara Saragasava Yojanam, preparar bebidas saborosas e tingir as bebidas com cor vermelha. Suti Vaya Karma, bordar e tecer. Sutra Krida, fazer marionetes dançarem através da manipulação de fios finos. Vina Damaruka Vadyami, tocar alaúde e um tamborzinho em forma de X. Para relicar, fazer e resolver enigmas. Pratimala, recitação alternada de versos ou recitar verso por verso de um poema com exercício de memória ou habilidade. Isso é para desenvolver a memória. Durvachaka Yogaha, fazer perguntas difíceis de responder. Pustaka Vachanam, recitar livros. E 32. Nati Kaikyaya Darshanam, representar peças curtas e escrever anedotas. Krishna e Balarama também aprenderam a Kavya Samastya Puranam, decifrar versos enigmáticos. 34. Patika Vetrabana Vikalpa, fazer um arco de um pedaço de tecido e uma vara. Tarko Karma, fiar com o fuso. Tem a mínima ideia, sei que costurar.
Takshanan, exercer o ofício de carpinteiro. Vastu Vidya, arquitetar, ou seja, Vastu Shastra, né? Aprendendo Vastu Shastra. Raupyaratna, Pariksha, testar prata e joias. Dhatu Vadaha, trabalhar com metais. 40 Mani Raga Gyanam, tingir joias com várias cores. Akara Gyanam, extrair minerais. Vrika, Vrikshayur Veda Yogaha, aplicar ervas medicinais. 43. Mersha Kukurta Lavaka Yuda Vidhi, treinar e ocupar carneiros, galos e codornizes em lutar. Bom, isso ia ser totalmente reprovado hoje em dia. Shuka Sharika Pralapanam, saber treinar papagaios, machos e fêmeas para falar e responder a perguntas de seres humanos. Utsadanam, curar uma pessoa com ungüentos. 46. Que chamar de Anakal Shalam, fazer penteados. 47. Akshara Mushtika Katanam, dizer o que está escrito num livro sem vê-lo e dizer o que está escondido na mão de alguém. 48. Meretita Kutarka Vikalpaha, opa, isso é nós, criar sofismas bárbaros ou estrangeiros. 49. Deshabasha Gyanam, conhecer dialetos provinciais. 50. Pushpa Shakatika Nirmiti Gyanam, saber construir carrinhos de brinquedo com flores. Yantra Matrika, compor quadrados mágicos, arranjos de números que somem o mesmo total em todas as direções, que somem. Dharana Matrika, fazer uso de amuletos. Samvatyam, palestrar. Manasi Kavya, criar, compor versos mentalmente. Criar Vikalpaha, idealizar uma obra literária ou um remédio. Chalitaka Yogaha, construir santuários. 57. Abhidhana Kosha Chando Gyanam, lexicografar e conhecer métrica poética, isso é muito importante na cultura védica. Vastragopanam, disfarçar uma espécie de tecido para parecer outra. Dyuta Viharsham, conhecer várias formas de jogatina. Akarsha Krida, jogar dados. Balaka Kridanakam, brincar com brinquedos de crianças. 62. Vainaik Vidya, impor disciplina mediante poder místico. Vaidyaik Vidya, ganhar a vitória. E 64. Vaitalik Vidya, despertar o mestre com música ao amanhecer. Então esses são 64 temas aprendidos no Gurukula na época de Krishna e Balarama. Vale para a gente ter uma ideia da grade curricular de 5.000 anos atrás, da cultura védica. Afinal, aqui está sendo explanado o Srimad Bhagavatam. Vale como curiosidade, né? E especialmente alguém poderia perguntar, você vê tantas técnicas, tantas artes, tantas habilidades, mas e a questão do conhecimento espiritual que você tanto falou? A gente vê aqui em cima, né, nesse verso, por estar satisfeito com o comportamento submisso deles, aquele melhor dos brahmanos, o mestre espiritual Sandipani Muni, ensinou-lhes os Vedas inteiros, junto com os seus 6 horários e as Upanishads. Então, aqui nas Upanishads está o conhecimento metafísico, o conhecimento espiritual. Ok, então vocês já leram Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 45, verso 33 e 36, que dá que nos fornece, né, o modelo de grade curricular védica, mas o ponto é que a gente teve essa curiosidade intelectual, né, essa pesquisa histórica, né, cultural, mas o ponto é que a matéria a ser ensinada principal, a base de todo o conhecimento, que está totalmente esquecido nas escolas e universidades, é o conhecimento sobre a alma. Shila Prabhupada aqui! Então eu gostaria de dedicar... na época eu colocava a fotinho de Shrirangan. Essa é uma deidade de Vishnu milenar, auto-manifesta. Tem uma história belíssima que está no sul da Índia. Shriranganatha Ki Jai. Nessa época então eu colocava isso, né? Ok, this is the end. Muito obrigado pela atenção. Aqueles que puderam acompanhar até aqui, né? Esse foi um vídeo falando sobre a questão do ensino, da educação hoje em dia, como ele tem grandes problemas e como era o ensino, como é o sistema educacional, a corrente de ensino
pedagógico dentro dos Vedas, principalmente que o conhecimento a ser distribuído, passado e ensinado é o conhecimento da alma. Gostaria de dedicar essa videoaula para todos os meus amigos professores, a essa nobre e elevada profissão de ensinar, que é tão difícil de ser exercida hoje em dia nesse país, Brasil. Então, aqueles que gostaram do vídeo, deem um like, compartilhe, ajudem a divulgar. Muito obrigado pela atenção. Tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Hare Krishna e tchau!